E aí, pessoal, as muitas informações que um jogo traz, eu costumo dizer para vocês, sempre depois de um jogo, as coisas elas se soltam e se abrem. E ontem não foi diferente. Tem muita coisa pra gente falar a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas se antes fique com essa mensagem, que tal trabalhar no exterior, ganhando em dólar e sem precisar viajar? Tem muita gente trabalhando neste mercado que ainda é desconhecido. Clique no link da descrição para ter acesso a um método simples e ter ganhos no conforto da sua casa. Dá uma olhada nos depoimentos das pessoas que mudaram de vida e faça como eles. Clique no link da descrição e seja mais um caso de sucesso. Gente, ontem o Grêmio venceu 2-1 de virada em um jogo que valeu muito para o desabafo do resultado. Isso mesmo, o que determina o resultado dentro da nossa avaliação, mas quando termina, os pontos são agregados à tabela de classificação e depois é preciso refletir. E o jogo foi muito ruim, muito ruim. E Luiz Felipe Scolari e Marcos Herrmann foram para a coletiva, cada um da sua forma. O Filipão, eu vou agora tratar de 2 pontos apenas, porque as grandes informações vêm de Marcos Herrmann. O Filipão deixou algumas mensagens. Vou trazer pontos depois dessa entrevista, porque muitas situações ali são colocadas. Mas agregando o Filipão a Marcos Herrmann, a gente vê que o Grêmio está tentando refazer a fotografia. O Grêmio está tentando se refazer. O Marcos Herrmann definiu. Hoje, ele disse amanhã, né? Porque foi antes da meia-noite, mas hoje o Grêmio apresenta, chega para fazer exames médicos Vila Sante. E acrescenta, estamos muito satisfeitos com a vida desse jogador, capitão da seleção paraguaia, 24 anos. Essa é a idade que será padrão das nossas contratações para ter um elenco mais equilibrado. O Grêmio está incomodado, sim, com a parte física de alguns atletas e está vendo isso. Sobre Campaz, então Vila Sante é reforço do Grêmio, como a gente tinha anunciado nesse espaço aqui. Sobre Campaz, ele disse, efetivamente fizemos uma conversa, mas não temos retorno ainda. Começam as especulações que o Tolima não quer vender, que o Grêmio fez uma proposta abaixo do que eles queriam e tal. E aí ele diz, trata-se de um jogador muito rápido, um meia de ligação interessante. Estamos imaginando que ele possa nos ajudar muito na campanha para sair da situação difícil. É um jogador de muita qualidade que sem dúvida vai agregar pelas suas qualidades e características. O que o Grêmio quer com ele? Intensidade no meio campo. E aí a gente chega no ponto primordial da nossa conversa ontem. Duro o vídeo de ontem. Muita gente se incomodou com o vídeo de ontem. Mas foi duro e foi necessário ser duro no vídeo de ontem. Por quê? Porque falta exatamente o que Campaz e Vila Sante vão dar para o meio campo do Grêmio. A avaliação interna, mesmo que não se fale nisso, é que aquele meio campo do Grêmio dormindo, sonolento, acabou. O Grêmio não vai a lugar nenhum com aquilo. Então, o Grêmio acordou. O Grêmio quer um Thiago Santos, o Grêmio quer um Vila Sante, o Grêmio quer um Campaz para andar. E aí entregar lá pro Douglas Costa, que precisa melhorar fisicamente, para tentar resolver as questões lá na frente. Vai ter Alisson ainda brigando, o Grêmio vai atrás de um Berada. Apesar da gente ter notícias aqui sobre o Ferreira e uma forma diferente, eu achei, do discurso ontem, tanto do Filipão como do Marcos Herrmann, mas o fato é esse. Não adianta ficar passando a mão na cabeça. A hora é de decidir. Ontem até no Twitter, quem não me segue lá, segue no Twitter, segue também lá no Instagram, César Cidade Dias. No Twitter eu botei, vamos Filipão, faz a cirurgia que tem que fazer, tira quem não quer. Porque não adianta falar que quer. Futebol é dentro do campo. Na rede social, no discurso, na entrevista, é uma barbada. Eu quero é saber quem é que está correndo, quem é que está brigando, quem é que está lutando, quem é que está treinando para melhorar fisicamente. Onde é que estão os caras? Entendeu? Nós não podemos ter jogadores pela metade. Vamos lá. Depois do episódio que tivemos na semana... Marcos Herrmann. Depois do episódio que tivemos na semana passada,
abrimos negociação com o jogador de beirada. Isso está em curso. É muito difícil, pois somos muito exigentes na qualidade que queremos. Ou seja, jogador de ponta. Ainda não temos nenhum parecer se será possível ou não, mas mostra que a intenção do Grêmio de reforçar jogador da frente. O episódio da semana passada é o caso Ferreira, que abriu a necessidade do Grêmio em procurar jogador de beirada. Isso continua. Por que está se colocando isso? Porque o Grêmio não acredita tanto assim na recuperação do Ferreira. Olha o que ele fala do Ferreira. Ferreira é um jogador de qualidade, que o Filipão conta e nós contamos, mas temos que fazer uma construção para ele voltar bem depois da lesão. Prestem atenção aqui. E de sua participação no elenco. Lembram? Lembram? Quando eu disse, essas ações incomodam o grupo que está querendo sair do problema. Quando tu simplesmente, eu tô saindo fora, vou lá, vou aceitar a multa rescisória, no meio do rolo, tu desfaz aquele ambiente, aí o cara virou as costas para nós aqui na hora que a gente estava mal. É óbvio que incomoda os caras que ficam. É natural isso. E aí quando o Marcos Herrmann disse, eu preciso construir também a sua participação no grupo, mas depois reitera, gostaríamos, esperamos e queremos. O Grêmio quer a reconstrução do Ferreira e o Grêmio, de alguma maneira, entende que seria fundamental para o Grêmio até o final do ano. Agora, nós não podemos tirar nunca isso aqui da ideia de que querer é uma coisa, acreditar é outra. E me parece que o Grêmio está nessa situação. O Grêmio quer muito, mas o Grêmio não acredita. O Grêmio não acredita muito nisso aqui. Aí depois ele fala do Pablo Bueno, do empresário. O empresário está fazendo o trabalho dele, profissional, tem os métodos dele e nós temos os nossos, ou seja, existe uma clara tentativa. O Marcos é um cara muito educado e tal, mas claramente existem situações completamente distintas, de relações completamente quebradas, não tem o que fazer. Ele fala da legitimidade, fala que as partes têm estilos diferentes, e depois ele diz, evidente que teve um desgaste naquela ocasião e a relação precisa ser reconstruída. Ou seja, a relação quebrou e agora precisa ser refeita. Mas aí é aquela situação, o Grêmio quer muito, mas o Grêmio não acredita nada, mas não deixa de querer. Marcos Herrmann e Filipão disseram que Tonhão segue nos planos, está nos planos, ou seja, o Grêmio nega a tal proposta de fora para jogar na Dinamarca e tal, o Grêmio vai negar, conta com ele para o futuro, que é interessante da gente avaliar também. Falou muito na questão que as vendas que foram feitas, elas de alguma maneira vão ser utilizadas para o Grêmio contratar esses jogadores, que nesse momento a gente pode discutir que serão 3 jogadores além do Borja, o Vila Sante chegou, olha só, já veio o centroavante e o volante, confirmando o Vila Sante, como a gente falou no início do vídeo. Estamos tentando o meio atacante, que é o Campaz, e estamos olhando o atacante de beirada, que com a volta do Ferreira pode não ser definitivo, pode ser indispensável, já que se Ferreira voltar, o Grêmio tem um jogador ali, só que dentro daquilo que a gente sempre discutiu. Isso se der certo e se acreditar que o Ferreira vai voltar integrado. Ele acha que isso pode definir como o Ferreira sendo esse reforço aberto pelo lado esquerdo, e eu particularmente acho que seria um erro do Grêmio. Acho que o Grêmio tem que contratar. O Grêmio não pode esperar do Ferreira, mesmo sabendo que dentro do campo Ferreira é um bom jogador, mas não pode esperar isso, não pode jogar as fichas da capacidade ofensiva do Grêmio na figura do Ferreira. Como os recursos não são intermináveis, temos que cuidar para ter um certo equilíbrio, para não comprometer salários. Isso preocupa muito, o Grêmio já subiu de 14 milhões. Né? Vamos cumprir a promessa de investimentos para reforçar o time e fazer um elenco forte. O Grêmio que precisa demais dessa estrutura. E olha, sinceramente,
Eu acho que chegou a hora do Grêmio conseguir, de alguma maneira, acertar, ser muito assertivo nessas contratações, porque eu acho que o futuro do Grêmio depende delas. Eu acho que com o que a gente tem hoje aqui, não vai dar. Não vai dar. A gente precisa desses reforços para o Grêmio mudar um pouquinho, subir um degrau, subir dois, e a partir daí fazer enfrentamento com qualquer time. Com o que nós temos hoje, com aquele meio campo lento e dorminhoco, nós não vamos a lugar nenhum. Então, que a sorte chegue. Hoje chega o Visa Sante, nós vamos falar sobre isso de noite, mas o Grêmio precisa demais que venha o Campas também e a gente mude o status desse time. Parece lógico isso, mesmo que seja duro dizer. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.